Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas ovelhas, meus amigos em Cristo Jesus, que a graça do nosso Deus, o Senhor, esteja sobre a sua vida. Que alegria nós estarmos aqui nesse culto de hoje, de celebração ao Senhor, culto de louvor, de adoração. Você aí na sua casa, eu aqui no templo. Nosso culto ainda não é um culto presencial, mas é um culto de louvor a Deus, não importa onde você esteja. O importante é que agora você transforme a sua casa no templo do Senhor. O importante é que agora você esteja em espírito e em verdade. O importante é que agora você separe esse momento para poder adorar e engrandecer a esse Deus que vive e reina para todos sempre. Neste momento, eu quero orar, abrindo então esse culto, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus bendito, amado, Deus santo, que és tu, ó Pai. Neste momento, nós colocamos agora a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. E, ó Pai, nós dizemos agora que nós estamos abrindo esse culto em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Salvador que morreu na cruz por nós, que veio até esse mundo, ó Pai, que deixou a sua glória por causa de nós, ó Pai. E nós que somos o teu povo, comprado e remido no sangue de Jesus, estamos reunidos através desse canal do YouTube, ó Pai. E queremos que esse canal alcance vidas e transforme vidas, Senhor. Queremos, ó Pai querido, que esse canal possa alcançar o máximo de números de pessoas possíveis, Senhor. Mas queremos, ó Pai querido, não números, mas o que nós queremos também, ó Pai, é pessoas que estejam agora em espírito e em verdade, Senhor. Por isso, nós queremos agora transformar a nossa casa no templo do Senhor. Ó Deus, sabemos que nesse momento nossos cultos não estão podendo ser cultos presenciais, mas estão, ó Pai querido, acontecendo online, ó Pai. Estão, ó Pai querido, acontecendo de uma forma, ó Pai querido, diferente. E sabemos que tem muitos irmãos que estão sentindo saudade, ó Pai. Mas entendemos que neste momento é o momento, ó Pai, de poder ver a Tua mão poderosa, de poder entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. E te pedimos, ó Deus querido, que o Senhor guarda-nos. E que o Senhor esteja, ó Pai querido, conosco. E guiando-nos, ó Pai. Ó Deus bendito, santo, és tu, ó Pai. Que o Espírito Santo tenha total liberdade nesse culto para operar, transformar vidas. Espírito Santo, venha sobre esse lugar, venha sobre essas casas, venha sobre essas vidas. Se há alguém que ainda não aceitou Jesus Cristo, que no final desse culto possa abrir o seu coração para Jesus e que vidas sejam salvas, Pai. Que vidas sejam transformadas, que vidas, ó Pai querido, possam se render a Ti e que o seu nome seja escrito no livro da vida, Pai. Ó Deus, é isso que eu rogo a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, o Salvador. Amém e amém. Mais uma vez segura em minha mão, minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei ao nível mais difícil até aqui. Me ajude a cair. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Estou sentindo minhas forças indo embora. Tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além.
vem e me leva além. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Morto vencedor, eu sei que minhas forças indo embora. Sua presença me renova nessa hora. E me leva além. Meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Me ajude a usar minha fé. Sou pequeno, eu não sei virar direto. Sou dependente, não dependente. Meu Senhor, ao meu favor. Me ajude a usar minha fé. Sou pequeno, eu não sei virar direto. Da sua mão, tira do chão em mim. Estou sentindo minhas forças indo embora. Sua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Sua presença me renova nessa hora. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Senhor, e me leva além. Me leva além. Senhor. Amém. Olá, meus irmãos queridos da Igreja Batista do Moreno, aqui quem vos fala é o irmão Jackson. Queria deixar uma palavra para a meditação dos irmãos neste dia. A palavra se encontra lá em Josué, capítulo 1, no versículo 9, que diz assim: Sê forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de lutas, de aflições, mas nós temos que crer na promessa do Senhor. Diante de tudo isso que está acontecendo, não sei como é que vai ficar a economia do nosso país, não sei como é que vai ficar as coisas daqui para frente, mas uma coisa é certa: o Senhor, nosso Deus, é conosco, por onde quer que nós andarmos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Ó Deus soberano, nós te rogamos neste dia, Senhor Deus da glória, a proteção do Senhor. Ó meu Deus, tira de nós toda ansiedade, toda preocupação, Senhor. Ó Deus, todas as aflições, nos livra, Senhor, do que vem pela frente. Ó Deus, sustenta, Pai, o teu povo com a tua destra fiel. Nos protege, protege a Igreja Batista do Moreno. Protege, ó Deus, toda a sua membresia.
Tudo assim, ó Deus, nós te rogamos, é no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e da tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do caminho do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Com muita felicidade e gratidão que nós estamos aqui hoje no culto de encerramento da campanha de missões mundiais, né, com o tema Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E que felicidade, né, irmãos? Apesar dos cultos não estar sendo presenciais, mas nós conseguimos alcançar o nosso alvo. Nós conseguimos ultrapassar, na verdade, né? E agradecer o empenho dos irmãos em ofertar, mesmo não estando em ofertar, né? Mesmo nesse momento que nós estamos passando, né? Nós somos a segunda maior agência missionária do mundo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. E também, irmãos, né, nós vamos ajudar mais de 2.800 missionários. Então, temos muito que agradecer. E, acima de tudo, agradecer por vocês, pelo empenho de vocês, certo? Nessa trajetória conosco. Vou deixar o tema da divisa, da campanha, que se encontra em Filipenses 4, versículos 4 e 5, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor. Então, nossa palavra hoje aos irmãos é só de gratidão, né? Por tudo, pelo envolvimento de vocês, pela vida de vocês. E vamos seguir orando e contribuindo para o sustento dos nossos missionários. Amém. Somos muitos.
Estamos espalhados por todo o país e pelo mundo. Mas desde a nossa primeira reunião, anos atrás, o que nos move é um ideal. Alcançar todas as pessoas e lugares, multiplicando os discípulos de Jesus. Somos destemidos. Pela graça de Deus, rompemos fronteiras em nossa pátria e em várias outras nações. Vencemos os mais diversos obstáculos: fome, miséria, isolamento, vícios, perseguições e até guerras. Tudo isso porque temos uma identidade da qual nunca vamos abrir mão. Tudo isso porque somos um só, um único povo, uma mesma visão. Somos batistas, ensinando a mensagem do Reino de Deus, no Brasil e no mundo, desde 1907. Me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti.
Meus queridos amigos, irmãos em Cristo, minhas queridas ovelhas que nos acompanham através desse canal, quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la, qual for o melhor meio que você tem para acompanhar a palavra de Deus nesse momento. No livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 18 até o verso 37. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 18 até o 37. E após a leitura, mantenha ela aberta ou acessada para que a gente possa acompanhar o texto bíblico e o estudo da palavra de Deus neste momento. Que diz assim a palavra do Senhor. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: minha cabeça, minha cabeça. E o pai disse a um servo: leva-o até a sua mãe. Este o pegou e o levou à sua mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou-se sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta se foi. Então chamou seu marido e disse: manda-me, por favor, um dos servos e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. E ele disse: por que queres encontrá-lo hoje? Não é lua nova, nem sábado. Mas ela disse: tudo correrá bem. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao seu servo: conduze-me e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela viu de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: ali vem a sulamita. Corre ao encontro dela e pergunta-lhe: está tudo bem? Como está o teu marido? Como está o teu filho? E ela respondeu: vai bem. Quando ela chegou ao monte, diante do homem de Deus, agarrou-se em seus pés. Geazi veio tirá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque está angustiada. E o Senhor encobriu-me de mim e não me disse nada. Então ela lhe disse: por acaso pedi ao meu Senhor, algum filho? Eu não te disse, não me enganes? Então ele disse a Geazi: arruma-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém, não cumprimente. E se alguém te cumprimentar, não lhe responda. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e tu vives, eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi na frente dele e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não reagiu. Então voltou, foi ao encontro de Eliseu e informou: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, o menino estava deitado, morto sobre sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Em seguida subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo-lhe a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos e as mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele até o corpo do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de um lado para outro, voltou e subiu e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame essa sulamita. Ele a chamou. Quando ela veio, ele lhe disse: toma o teu filho. Então ela tomou e prostou-se aos seus pés, inclinando-se até o chão, e ela pegou seu filho e se foi. Oremos. Pai, queremos neste momento ouvir a tua voz e te pedimos que o Espírito Santo agora conduza essa mensagem. Usa-me agora poderosamente e que essa mensagem possa encontrar boa terra,
bons corações, ó Pai, e que possa florescer e dar fruto, Pai. Esconda-me atrás da cruz de Cristo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem é dependendo da graça de Deus. Dependendo da graça de Deus. Esse texto fala de um profeta que foi sucessor de um dos maiores profetas que Israel já teve, que foi o profeta Elias. O profeta Elias, muito conhecido por vários cristãos, por escola bíblica, né, culto infantil. Nós estudamos muito sobre o profeta Elias, porque talvez nós lembramos do feito que ele fez quando derrotou os 450 profetas de Baal. E nós, muitas vezes, nos esquecemos do seu sucessor, que foi o profeta Eliseu, ou quase nada não é lembrado sobre ele. Apesar do profeta Eliseu ter feito muito mais milagre que o profeta Elias. A história aqui, para que nós possamos entender e compreender o que estava acontecendo, o profeta Eliseu, ele é conhecido como homem de Deus. E ele sempre passava por uma terra chamada Sunem, onde morava uma mulher rica. E ele sempre ficava hospedado na casa dela. Ela então constrói um quarto para o profeta, para poder receber esse homem de Deus, para poder ter um local só dele, de intimidade dele. Ele querendo, então, agradar essa cortesia a qual essa mulher teve para com ele, ele chama ela e pergunta o que falta na sua vida, o que você precisa. Mas aquela mulher, como ela era rica, ela não precisava de nada. Ela tinha tudo, ou pelo menos ela pensava que tinha tudo. O seu servo, Geazi, vira para o profeta e diz, olha, ela ainda não tem filhos. Ele, então, conversa com aquela mulher e diz, olha, daqui a 1 ano, você terá, então, um filho. E aquela mulher vira para ele, olha, fala, não minta para mim, não brinque comigo, dizendo, olha, isso é muito sério, porque eu já sou uma mulher velha, esse assunto é muito sério para mim. Passou, então, 1 ano, aquilo aconteceu, porque era uma profecia de um servo de Deus, de um homem de Deus, um profeta respeitado naquela nação. Mas, passando alguns anos, aquele menino, né, de uma profecia, de uma bênção, ou de uma cortesia que o homem de Deus, o profeta Eliseu, quis dar para aquela mulher sulamita, ele já é crescido, e ele então está com seu pai, no seu campo, ali brincando, ou o pai está ensinando para o filho uma profissão, onde esse filho ele precisa então caminhar, talvez, né, já ensinando para quando o pai vier a morrer, ele possa assumir os negócios da família. Mas esse filho, ele passa mal. Esse filho, ele passa por uma situação que vai chamar a nossa atenção em 2 personagens dessa história. E é aqui que eu quero, então, entrar. Eu fiz tudo isso para que você possa entender esse contexto, para que você possa compreender essa história de que nós queremos aqui trabalhar 2 personagens dentro desse capítulo, que é a mulher sulamita e o profeta Eliseu. Por isso que o tema é dependendo da graça de Deus, porque esses 2 eles vão depender da graça de Deus. Assim como você precisa da graça de Deus, assim como eu preciso da graça de Deus. E a primeira coisa, ou a primeira lição que eu tiro aqui nesse texto, é a nossa reação diante das lutas. Como eu estava dizendo, o menino estava no campo juntamente com seu pai. Ele era um sonho realizado, de uma profecia dita, de uma cortesia que aquele homem de Deus queria para aquela mulher
aquela mulher amada que sempre recebia, que sempre hospedava ele, que construiu um quarto somente para aquele homem. Aquele menino no campo brincando com o pai. Vem então como um dia, como poderia ser como um dia qualquer, mas esse dia terá essa família uma grande experiência, vai passar por uma grande dificuldade, e que essa dificuldade vai mudar a história dessa família e do homem de Deus. Esse menino começa a passar mal. A criança, então, começa a sentir dor de cabeça. Olha no versículo 19. Então ele gritou ao pai: minha cabeça, minha cabeça. E o pai, então, chama os servos e pede os servos para levar até a sua mãe, até a Sulamita. Porque naquela época não existia hospital, não tinha o SUS, não tinha posto de saúde como nós temos nos dias de hoje. Então, a mulher, muitas vezes, ela tinha que saber um pouco da medicina. Alguém da família ali tinha que ter um pouco desse conhecimento para poder, então, cuidar. Mas o que parecia uma simples dor de cabeça vai se abater, então, um grande mal, e que muitas vezes nos desequilibra e tira o nosso chão. E como vai tirar o chão daquela família, daquela casa? Porque nós não sabemos o dia e nem a hora quando vem um mal sobre nós. Você não sabe, eu não sei. Eu posso estar agora aqui muito bem, mas daqui a pouquinho pode acontecer algo ruim. A gente não sabe o que vai acontecer nem daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas. Nós não sabemos de nada. Nós vivemos aqui e agora. O que eu tenho aprendido nessa pandemia é justamente isso. Não podemos fazer planos para o futuro. Nós temos que aprender a viver o aqui e o agora. E aí aquela mulher, aquela sulamita, pega o seu filho. Ela então recebe, deita ele no seu colo, começa a fazer carinho, possivelmente deu algum chá, algum remédio para o seu filho, mas nada disso funcionou, nada disso adiantou para aquela criança, ao qual ele veio a falecer, veio a morrer. E o que faz então essa sulamita? Ela começa então a chorar desesperadamente, ela começa a se lamentar, ela se revoltou contra Deus? Não. Ela simplesmente pega o menino, leva o menino até o quarto do profeta, do homem de Deus, reúne os empregados, manda separar a jumenta para poder ter um encontro com o homem de Deus, com o profeta. E o marido, ele estranha e pergunta: por que tu vai encontrar ele hoje? Não é lua nova, não é sábado, não é um momento de encontro com o homem de Deus. Mas por que você vai lá? E o marido poderia muito bem proibir a mulher. O marido poderia muito bem ter perguntado: e o nosso filho? Você tem que ficar em casa para poder cuidar do nosso filho. Ele está doente. A resposta para aquela mulher é uma resposta que me chama a minha atenção e que impacta a minha vida, que me deixa impactado. É a palavra daquela mulher que ela diz: está tudo bem, ou tudo ocorrerá bem, como está aqui na minha tradução, ou algumas traduções está tudo bem. Essa resposta beira que os limites do incompreensível. O homem, então, o marido poderia então virar: já que está tudo bem, então fique em casa. Você está proibida de sair. O homem naquela época ele tinha toda a autoridade para poder mandar e desmandar na mulher. E dizer para ela: ó, você vai ficar aqui, você não vai sair. Já que está tudo bem. Fique em casa, vai cuidar do nosso filho. Mas eu fico me perguntando, esse texto ele chama a minha atenção nesse sentido, porque como que ela pode dizer está tudo bem com o filho morto ali naquele quarto? Como ela pode, então, dizer isso, ter esse controle emocional, não ficar desesperada?
Nós nunca sabemos como nós vamos reagir nos momentos de desespero. Alguns, talvez, num assalto, vai dizer, olha, eu não vou reagir. Eu vou procurar ficar o mais calmo possível. E aí, quando chega, então, nesse momento, a gente acaba reagindo. Nós nunca sabemos quando nós vamos reagir diante de uma situação. Cada um reage de uma forma. Mas o texto bíblico, o que me chama a atenção, eu quero que também chame a sua atenção, é que diante da morte, que diante do momento que ela deveria estar chorando, lamentando, um filho de uma promessa ou de uma profecia, um sonho realizado, agora havia morrido, acabou. Mas ela diz algo que é maravilhoso, que é tudo correrá bem, ou tudo ficará bem, ou tudo está bem, dependendo da sua tradução. A Sulamita, que ela me aponta um caminho, é que tudo vai ficar bem quando nós cremos num Deus que do pó ele pode criar vida e recriar vida. Por mais difícil que pareça, nós precisamos repousar em Deus. É isso que essa mulher está me ensinando, é isso que essa mulher está dizendo. Olha, precisa confiar em Deus. É ter a certeza que diante das lutas, que diante das dificuldades, Deus está no controle de todas as coisas, que tudo vai ficar bem. Pode vir o gigante Golias, pode vir o muro Jericó, pode estar o mar vermelho, pode vir as ondas e entrar no barco, tudo vai ficar bem, porque nós cremos num Deus poderoso. Amém? Tudo vai ficar bem. Porque o nosso socorro está no Senhor nosso Deus, que representa todo o poder, porque Ele é poder. Deus está sentado no trono, governando todas as coisas, e nunca perdeu o controle de nada, e nunca perderá o controle. Tudo ficará bem quando a nossa vida está nas mãos do Senhor. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar aqui. Tudo vai ficar bem. Eu não sei qual tem sido a sua luta, qual tem sido a sua dificuldade. Talvez você perdeu um ente querido por causa do coronavírus. Talvez você não pôde nem ir no enterro dele. Talvez você tenha um ente querido internado. Talvez a sua dificuldade seja financeira, talvez seja outras lutas, o seu marido perseguindo a sua esposa, ou seus filhos, ou questão de trabalho, eu não sei qual é a sua luta, mas tudo ficará bem. Nós precisamos ter essa certeza. Tudo ficará bem quando nós confiamos no Senhor. Mas a segunda coisa que esse texto me ensina são as surpresas que Deus faz nas nossas vidas. Agora nós olhando para o profeta Eliseu. Olha no versículo 26. Corre ao encontro dela e pergunta, está tudo bem? Como está o teu marido? Como está o teu filho? E ela respondeu, vai tudo bem. O interessante é a gente perceber aqui nesse texto é que Deus vai tirar o profeta da sua zona de conforto. O profeta de Deus, ele tinha um privilégio de receber sempre as notícias em primeira mão, dadas por Deus. Deus sempre mostrava para o profeta o que ia acontecer, como que ele deveria prosseguir e caminhar. Deus sempre mostrava isso para eles. Os profetas, eles tinham esse privilégio. Deus sempre dizia, olha, vai acontecer assim, 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 confia em mim, vai dar tudo certo. Deus sempre mostrava uma solução para aqueles problemas. Mas agora é diferente. O profeta é surpreendido pela Sulamita. Deus não diz nada para o profeta. E quando a Sulamita então chega ali perto, o que é a primeira coisa que ela faz? Olha comigo no versículo 27. Quando ela chegou ao monte diante do homem de Deus, agarrou-se aos seus pés. Geazi veio tirá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa porque está angustiada.
Olha o finalzinho desse texto. E o Senhor encobriu-me de mim e não me disse nada. O profeta percebe que aquela mulher está angustiada. O profeta percebe que aquela mulher não contou nada para Geazi, o seu servo. O profeta percebe que aquela mulher ela vai até o encontro porque ela tinha algo muito importante. Se ela está ali é porque ela tinha algo para poder dizer, e ela estava então angustiada, ele percebia isso. Ela então agarra aos pés do profeta. Geazi, ele vem para poder tirar aquela mulher dali, porque naquela época a mulher não podia se abraçar com o homem, não podia tocar no homem. Geazi então está tentando defender a honra do profeta. Mas o profeta ela defende então aquela mulher naquele momento, diz, olha, deixa ela está angustiada. E aí ele vai dizer, olha, o Senhor me cobriu, agora eu estou vedado, estou com os olhos fechados, eu não sei o que está acontecendo. O profeta agora está sem chão. Algo estava acontecendo e o profeta não sabia. Deus não falou nada com ele, Deus não disse nada para ele, e nem o que ele deveria fazer. O profeta não sabia o que iria acontecer ali. O profeta estava totalmente perdido, porque Deus havia tirado o profeta da sua zona de conforto. O que muitas vezes Deus precisa fazer na sua vida e na minha vida é nos tirar da zona de conforto. É não mostrar para nós o que vai acontecer para que nós possamos então caminhar com Ele. Agora o profeta ele está saindo dessa zona de conforto. Chega uma pessoa a qual ele gostava, a qual ele tinha respeito, que ele queria bênção para ela. O que Deus está mostrando aqui, o que nós podemos aprender aqui, é que Ele quer que, diante da nossa caminhada com Ele, nós possamos dar um passo de fé, um passo de cada vez, para que nós possamos depender dEle e ter experiência com Ele. A grande questão de muitos cristãos dentro da igreja que não têm andado com Deus e não têm dado passo de fé e não têm nem experiência com Deus. O profeta Eliseu aqui, apesar de ele ser um profeta de Deus, ele vai viver uma das suas maiores experiências agora com Deus. Não importa quantos anos você está na igreja, mas o que você precisa ter é experiência com Deus. É dar passo de fé. É caminhar com Deus. Infelizmente, tem muitos crentes que estão muitos anos na igreja e não têm caminhado com Deus, não têm dado passo de fé. O pior de tudo, não tem experiência. Você pede para contar quanto um testemunho, quanto uma bênção que Deus fez na sua vida. A pessoa não tem nada para contar. Não tem uma experiência com Deus. É uma vida vazia e oca. Deus, no dia de hoje, está nos chamando para que nós possamos andar com Ele e ter uma experiência com Ele. Amém? Você consegue aceitar essa palavra no seu coração? Que Deus está te chamando para que você possa ter experiência com Ele. As dificuldades que você passa para você ter experiência, para que você possa depender de Deus. E nós precisamos dar um passo de cada vez, uma caminhada de cada vez, aprender a andar com Deus. Na verdade, o que nós precisamos fazer é deixar Deus ser o nosso farol. Sabe um farol de carro? Quando nós estamos andando à noite numa estrada, e aí está tudo deserto, tudo escuro, e você então está com aquele farol ligado. Aquele farol ele vai iluminar mais ou menos 10 metros. E a cada vez que o carro vai avançando, ele vai iluminando aquele caminho. Para evitar que você possa cair dentro de um buraco. Para que, de repente, algum animal na estrada entre na sua frente. É a sua proteção. E que você confie que aquele farol, ele não vai queimar. E que você vai poder chegar até o seu destino com aquela luz iluminando o seu caminho.
Assim também é a nossa vida com o Senhor. O que Deus precisa ser na nossa vida é justamente esse farol que vai iluminando o nosso caminho para que nós possamos evitar os buracos e desviar de animais ou de qualquer perigo que esteja na estrada. É ter experiência com Deus, andar com Ele. Assim deve ser a nossa vida. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Essa sulamita, ela não contou qual era o seu problema para o marido, para os servos, para Geazi, porque ela sabia que aquelas pessoas não tinham o poder de resolver. Mas ela chega até o profeta e diz até o profeta para que possa então ajudá-lo. O profeta está cego. O profeta está perdido. Talvez pior que cego em tiroteio. Já parou para pensar nisso? Um cego em um tiroteio? Assim estava o profeta, né? Estava cego diante de um tiroteio, não sabia para onde ir. E aí isso me ensina uma terceira lição, que é as mandingas espirituais que não funcionam. Como o profeta, ele tem que lidar com a morte, que é algo humanamente falando impossível de se vencer. O profeta agora ele precisa experimentar algo, precisa fazer algo que Deus ainda não tinha nem falado para ele, não tinha nem revelado nada. Ele estava no escuro. Ele precisava dar um passo de cada vez. E o primeiro passo que o profeta dá, é que muitas vezes nós também damos, é ligar o piloto automático. Sabe o piloto automático? Quando você anda de avião, o avião ele tem um piloto automático. Então, quando o avião vai decolar, está lá aquele piloto automático ligado. Tem lá os pilotos. Estão sentados lá nas suas cabines. Mas liga lá o piloto automático, o avião decola. Quando o avião, então, ele vai pousar, o piloto, então ele liga também o piloto automático, o avião pousa. Muitos desses aviões hoje modernos são controlados por computador de bordo. São os pilotos automáticos que vão guiando então o avião. Por isso que é o meio mais seguro que tem de se viajar. Apesar de muitas pessoas terem medo, mas é muito mais seguro do que carro. E justamente o que o profeta faz aqui é ligar esse piloto automático. Ele pega então o cajado, e o cajado que representa o poder, o cajado que para o rei representa o poder moral, o cajado que para os pastores representa o poder espiritual, o cajado para o profeta que representava então o poder de Deus, onde Deus poderia agir através daquele cajado. Ele então entrega para o seu servo, Geazi, e vira para ele e fala, olha, vai até o menino e toque no menino. Mas é interessante que não funcionou. Não deu certo esse cajado. Muitas vezes, quando nós estamos passando por algumas lutas e algumas dificuldades, nós ligamos o piloto automático. Sabe como que isso funciona? Passamos a orar mais. Passamos a frequentar cultos de oração. Procuramos aquelas pessoas que oram. Olha, não, porque fulano tem aquela oração poderosa, então eu vou pedir fulano para orar. Não, eu vou mais ao culto, eu tenho vigília, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Nós ligamos o piloto automático. Isso é piloto automático. Só que piloto automático muitas vezes não funciona porque Deus ele precisa desligar o piloto automático. E o que Deus fez aqui com o profeta foi desligar o piloto automático. E agora está na hora de você pegar então ali, né, no volante. Está na hora de você agora segurar isso. Para que você possa ter uma experiência com Deus.
Deus muitas vezes ele precisa desligar o piloto automático porque nós temos a mania de transferir a bênção de Deus em coisas. Como, por exemplo, em água benta. Aí tem muitas pessoas, não, pastor, porque eu peguei um copo, e coloquei lá em cima da TV, o homem lá, aquele pastor orou e mandou então eu beber aquela água para que eu possa então ser curado, para que eu possa então receber uma bênção. Não, pastor, eu tenho aquela Bíblia aberta lá na minha estante, na minha sala, em cima de num versículo de um salmo, para poder evitar o olho gordo, para poder evitar a inveja, para poder evitar isso ou aquilo outro. Não, pastor, é porque o senhor tem que pegar o óleo ungido e passar aqui na minha cabeça, na minha testa aqui, para poder curar da enfermidade, para poder libertar do mal. Não, pastor, que nós precisamos subir até o monte para poder orar, para poder falar com Deus, porque Deus vai ouvir. Nós transferimos as bênçãos de Deus para as coisas. Por isso que Deus ele desliga o piloto automático para que nós possamos descobrir que a essência do poder de Deus não está nas coisas, mas sim está nele. É justamente nele, porque Deus é poder. O poder é Deus. E nós temos essa mania de transferir as bênçãos dele e dar, ao invés de dar glória ao Senhor, as bênçãos para as coisas, achando que essas mandingas espirituais vão funcionar. Nós temos a mania de fazer rituais cristãos espirituais, magias negras dentro da igreja. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um homem, pensando que é Robin Hood, pegando lá uma flecha e atirando no outro. Ou um outro vídeo de um cara falando, eu vou expulsar o demônio através da bola, através do futebol, jogando, e falando, o diabo vai cair. Onde já se viu isso? Esses esquemas espirituais que Deus condena. E muitos crentes ficam indo atrás disso. Fica vendo esses pastores nas suas televisões e fica indo atrás, não, vou colocar uma água em cima da TV e vou orar e pronto, está resolvido. Deus precisa sim desligar esse piloto automático. Isso não funciona, não dá certo. E Deus justamente desligou o piloto automático do profeta. Deixou ele às cegas. Não funcionou nada. Sabe por quê? Para ele poder dar passo a passo com Deus. Você quer vencer as suas lutas e as suas dificuldades? Dá passos a passos com Deus. É só dar um passo de cada vez. Mas pastor, eu não sei dar o passo. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. E assim nós vamos, então, caminhando com o Senhor. Mas tem a quarta e última lição que esse texto nos ensina, que o sonho é recitado na graça de Deus. O profeta está totalmente aqui no escuro. O piloto automático está desligado. Ele se vê diante de uma experiência que ele nunca passou. Ele não sabia o que fazer. Ele agora entra no quarto. Olha só no versículo 33. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. O profeta, ele está diante de uma situação nunca vista antes. A Sulamita, aquela mulher a qual ele amava e gostava dela. Aquela mulher que recebia ele sempre na sua casa. O filho de uma promessa, de uma profecia, estava morto diante daquele homem. A mulher fica do lado de fora do quarto, esperando para poder ter uma boa notícia. E a esperança dela estava no homem de Deus, no servo do Senhor. Mas Deus precisava era tratar o homem de Deus, o servo de Deus. Quando você para analisar esse texto, Deus não está aqui tratando a mulher, mas sim o profeta. É o profeta que Deus está trabalhando. É na vida dele que Deus está trabalhando. Não é na vida da Sulamita.
mas é na vida do profeta, porque o profeta ele precisa ter uma experiência com Deus. Não é ser chamado homem de Deus à toa, mas sim homem de Deus porque tem uma experiência com Deus. E aquele homem de Deus, profeta, servo do Senhor, ele entra agora no quarto e ele ora. O texto bíblico não diz como que foi essa oração, o que ele orou, ou como ele orou, mas eu fico imaginando essa oração, deveria ser mais ou menos assim: Senhor, o que eu faço agora? Estou esperando uma resposta sua. O que eu devo fazer? Estou perdido. Me dá um sinal, fala comigo. Ele olha para aquele quarto, vê aquele menino deitado em cima de uma cama, morto, talvez já há alguns dias, porque a mulher foi chamá-lo. Ele não estava perto, não era perto. Caminhou alguns quilômetros, talvez passou alguns dias até ele chegar lá. Eliseu está ali, perdido, olhando para aquele corpo. E aí, meus queridos, que entra a palavra de Deus. Ele lembra do seu discipulador. Olha a importância de nós termos discipulador. Aquela pessoa que nos conduz, aquelas pessoas que caminham conosco. Eu tive vários discipuladores na minha vida que me ajudaram a ser um cristão melhor. Por isso que a igreja multiplicadora ela trabalha com essa ideia de discipulado, de ter um discipulador, de ter uma pessoa que caminha, porque é diante dessas dificuldades, é que nós vamos lembrar. Naquela época não existia ainda a palavra de Deus como nós temos nos dias de hoje. Nos dias de hoje, diante das dificuldades, nós devemos olhar para a palavra de Deus. Devemos lembrar da palavra de Deus. Ele lembra, então, que o profeta Elias teve uma experiência muito parecida. Essa história está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo do 8 ao 24. Que conta a história da viúva de Serapta, que tinha um pouco de farinha e azeite, e que ali acontece um milagre, que aquele azeite, aquela farinha vão se multiplicando, mas o filho daquela viúva morre, e Elias então tem que ressuscitar aquele menino. Eliseu, ele lembra, ele vai fazer a mesma situação, os mesmos passos. Tudo que Elias fez, Eliseu vai fazer. Ele imita o seu discipulador. Eliseu ele vai deitar sobre o menino, colocar boca com boca, mão com mão, olhos com os olhos. Eliseu ele faz isso algumas vezes, e parece que ele fica angustiado, porque o texto bíblico vai dizer que ele se levanta e anda de um lado para o outro, esperando para ver se vai dar certo aquela situação. Ele volta a deitar-se novamente. O texto bíblico diz que ele ficou deitado possivelmente algum tempo diante daquele corpo, e talvez já gelado, porque o texto bíblico diz que o corpo ficou aquecido, o corpo do menino, boca com boca, mão com mão, olho com olhos, deitado em cima então de um cadáver. E é neste momento que entra então a graça e a misericórdia de Deus. Porque o menino ele vai espirrar 7 vezes. E o número 7 representa na Bíblia a divindade, um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o espirro significa o fôlego da vida, pois no grego, espírito é sopro, que significa ruar. É Deus dizendo assim: eu estou soprando o fôlego da vida sobre ele, porque eu sou o Senhor, o Deus do céu e da terra, o Deus do mar, o Deus que controla todas as coisas. Sou eu que faço essas coisas. Não são mandingas espirituais que vai funcionar na sua vida. Não é água benta, não é óleo ungido, não é o cajado, não é você subir na montanha, mas sou eu que faço. Não adianta você transferir essas coisas para as coisas imateriais, porque eu sou Deus, o Senhor.
É diante disso que nós precisamos então nos dobrar diante de Deus e lembrar que Deus é o Senhor, que Deus está sentado no trono, governando esse universo, que Deus não perdeu o controle de nada. É diante dessa situação que nós precisamos lembrar que quem faz as coisas é o Senhor. Que experiência que o profeta precisa passar. Que experiência. Deus é Deus. É o Senhor. Amém? Deus é que opera as maravilhas. Nós precisamos, diante das lutas, lembrarmos que Deus é que opera. Não fique correndo atrás de pessoas que oram. Às vezes, nas dificuldades, nós vamos até o pastor falando, não, queremos que o pastor ore. Porque parece que Deus vai ouvir mais o pastor do que, de repente, uma irmãzinha simples e humilde da igreja. Do que a sua oração. Talvez a sua oração tenha mais sinceridade do que a oração do pastor. Não busque, dos momentos de aflições, mandingas espirituais. Deus aqui tratou o profeta e ensinou isso para o profeta. O que você precisa aprender é que você precisa dizer nos momentos mais difíceis da sua vida: está tudo bem. Às vezes, conversando com algumas pessoas, eu pergunto: está tudo bem? Como é que você está? E alguns dizem: eu estou na graça. E aí eu respondo: então você está no melhor lugar para estar. Se você está na graça, o melhor lugar para estar é na graça. Não existe nenhum outro lugar para estar do que seja na graça. Deus te convida agora para você estar na graça. Caminhar com Ele. Mas para isso existem alguns desafios. Que você precisa desligar o piloto automático. Que você precisa parar com essas mandingas espirituais. Dentro da igreja. Dentro do reino de Deus. O que você precisa fazer é dar passos e passos de fé. Para poder ser surpreendido na graça. O que você precisa fazer é sair da sua zona de conforto para poder andar na graça do Senhor. Você quer isso na sua vida? Eu convido você agora a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. O que você precisa fazer, talvez você ainda não fez, é aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu pergunto agora a você: você quer aceitar Jesus? Deixar Jesus entrar no seu coração? Deixar Jesus conduzir a sua vida, seu farol que ilumina o seu caminho? Ele é luz para o nosso caminho. Você está disposto a caminhar com Ele? Feche os seus olhos agora. E ora agora ao Senhor falando: Jesus, eu quero que tu entre agora no meu coração. Quero que você agora habite no meu coração. Fala apenas essa palavra. Jesus, entre agora no meu coração. Escreve agora o meu nome no livro da vida, porque eu reconheço que o Senhor é o Senhor. É o Todo-Poderoso. Deus Pai, eu quero viver agora na tua graça. Eu quero caminhar contigo. Essa é a oração para você que ainda não é crente. Mas eu quero fazer um segundo apelo para aqueles que são crentes. Você que é crente e talvez está passando por dificuldade. Você agora vai dizer: está tudo bem, porque você confia no Senhor. Talvez você está na igreja há muitos anos, ainda não teve experiência com Deus, e você agora vai pedir: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Desliga o meu piloto automático, tire de mim essas mandingas espirituais e me ajude a caminhar contigo. É diante dessa situação que Deus quer para a sua vida.
Deus querido, amado, neste momento, nós estamos diante de Ti para colocar nossas vidas nas Tuas mãos. Eu quero, ó Pai, apresentar diante do Senhor, como sacerdote real, essas pessoas que estão nos acompanhando através desse canal, Pai, através desse vídeo, ó Deus. Pai querido, tome nas Tuas mãos, Senhor. Pai, neste momento, para as pessoas que estão aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, escreve agora o nome delas no livro da vida, Pai. Transforme, ó Pai, essas vidas. Tire elas, ó Pai, da lama do pecado e coloque elas, ó Pai, no melhor lugar que elas possam ter, que é o lugar da graça. Mas, ó Pai, também quero interceder para aqueles que já são crentes, que estão passando por lutas, por dificuldade, por aflição. Pai, que essas pessoas possam dizer na sua vida, está tudo bem, como a Sulamita disse, Pai. Como esse texto nos ensinou, Pai. Mas também, ó Deus querido, que possamos ser, ó Pai, ou como nós aprendemos também nesse texto, a desligar o piloto automático. Ó Pai, a confiar em Ti, a caminhar em Ti, Senhor. E desejar, ó Pai, ter experiência contigo, Senhor. Esse, ó Pai querido, é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Ó Deus bendito e amado e santo, cuida, ó Pai querido, de nós. Fortalece-nos, Senhor, e dá-nos vitória. Em Cristo Jesus que oro. Amém e amém. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que nos acompanhou através desse canal e que fez, então, essa oração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja com você. Que você possa, então, ter experiência com Deus. E eu quero muito conhecer essa experiência sua. Ouvir muito dos seus testemunhos, daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Antes de encerrar esse culto, nós queremos dizer aqui que estamos chegando ao final da nossa campanha de missões mundiais. Eu quero agradecer a você que contribuiu, que tem orado pelos nossos missionários, que nos acompanhou durante esse período de 2 meses da nossa campanha. Muito obrigado. Foi um momento maravilhoso, porque pudemos ouvir mensagens, testemunhos de pessoas no campo, diretamente para a nossa igreja. Nós, com esse canal, tivemos essa bênção. Difícil aqui para nós, que estamos aqui no sertão, de trazer missionário até nós. O custo é muito alto. E a nossa igreja não tem essa condição financeira para isso. Mas eles enviaram os seus vídeos. Então aqui eu deixo a minha palavra de gratidão a cada um que participou, que mandou a mensagem. Meu muito obrigado. Como pastor dessa igreja, então deixo aqui essa palavra. Muito obrigado. A nossa promotora de missões, que trabalhou, nossa cantina, cada jovem que se envolveu, cada um, os adultos também que se envolveram, que participaram desse momento. Então, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fica aqui a nossa palavra de gratidão. Aos membros da igreja, pedimos que você não deixe de contribuir com os seus dízimos e com as suas ofertas. Com a sua oferta para o nosso missionário Felipe Guerra, Ed Clay, o sustento do nosso missionário lá. Envie pelo menos R$1 para assim, então, nós sustentarmos o nosso missionário. Tenho certeza, cada um pelo menos enviar R$1. Com R$1 você não consegue nem comprar nenhuma Coca-Cola. Você não compra uma Coca-Cola com R$1. Mas com R$1 você pode sim ajudar um missionário. Então pedimos que você contribua. Envie também as suas ofertas. Não deixe de enviar a sua oferta, seus dízimos, para o sustento da obra do Senhor, para o reino do Senhor. Amém? Queremos agradecer a você que nos acompanha através desse canal. Pedimos mais uma vez, sempre no final desse culto nós falamos isso, caso você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Eu quero pedir que você também compartilhe esse vídeo.
Mande para outras pessoas. Se abençoa a sua vida, com certeza vai abençoar a vida de outras pessoas também. Então compartilhe com seus amigos esse vídeo. Peça também aos seus amigos ou familiares que se inscrevam no nosso canal. O desafio para nós, de chegarmos a 1000 inscritos, e precisamos disso, para que quando nós voltarmos com nossos cultos presenciais, possa ficar mais fácil, para que nós possamos fazer o culto ao vivo. Hoje não podemos fazer, porque o YouTube não libera para nós. Mas precisamos da sua colaboração e da sua ajuda. Por isso pedimos aqui ajuda nesse sentido. Deixe também aí o seu like, deixe o seu like aí curtindo o nosso vídeo, tá? E se você tiver algum pedido de oração, possa entrar em contato conosco através do Zap, para assim possamos acompanhar. Nós temos recebido alguns pedidos de oração, algumas pessoas aflitas, algumas pessoas têm conversado. Através desse canal, tenho entrado em contato com algumas pessoas que têm dito como têm sido abençoadas. Glória a Deus. Glória a Deus. E queremos mesmo que continue, então, sendo abençoados. Vamos orar, encerrando, então, esse nosso culto. Obrigado, ó Pai querido, por esse momento, por esse culto de louvor e adoração ao Teu santo e glorioso nome. Só Tu, ó Pai, é digno de receber a glória, a honra, a força e poder. Louvamos a Deus querido, pela vida das pessoas que nos acompanharam. Abençoe, ó Pai, a sua casa, a sua família, os seus amigos, os seus empregos. Se tiver, ó Pai, alguém desempregado, abre porta de emprego. Abençoe suas finanças. Não deixe, ó Pai, faltar o pão sobre as suas mesas, Senhor. Mas, ó Pai querido, o que nós queremos não é essas bênçãos, ó Pai, muitas vezes materiais, mas é a bênção espirituais. É andar, ó Pai, contigo, é caminhar contigo. É, ó Pai, experimentar coisas grandiosas, Senhor. E louvamos, ó Pai querido, ao Senhor, Pai. Pai, te pedimos a Tua bênção sobre a nossa cidade de Caraúba. Os casos, ó Deus querido, do Covid-19 que tem aumentado, Senhor, na nossa cidade. Abençoe nosso prefeito, abençoe nossos vereadores, abençoe, ó Pai querido, a equipe das secretarias, abençoe os nossos médicos, os enfermeiros, cada um que trabalha, ó Pai, ali nos hospitais. Ó Deus, tome nas Tuas mãos a nossa cidade de Caraúba, o nosso estado do Rio Grande do Norte, a nossa governadora, os nossos deputados, o nosso Brasil, o nosso presidente, ó Pai. Rogamos a Ti, ó Pai, pelas nossas autoridades, ó Pai, constituídas e eleitas, ó Pai querido, pelo povo. Pedimos, ó Deus querido, pelos recursos financeiros, que o Senhor tome nas Tuas mãos, Senhor, e ajuda-nos a vencer essa pandemia. E sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor não perdeu o controle de nada, ó Pai. Ó Deus bendito e amado, santo e poderoso, tome a nossa comunidade nas Tuas mãos. Aqui, ó Pai, a Fortuna, o Moreno, a Boa Água, São Geraldo, ó Pai, o Apanha Peixe. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada família. Pai, que as pessoas que ainda não tomaram uma decisão, possam tomar uma decisão diante de Ti, Senhor. Entregamos, ó Pai querido, nas Tuas mãos. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Abençoe a Tua igreja, a Igreja Batista do Moreno, cada membro, ó Pai, cada família. Ó Deus, que nós possamos continuar firme e marchando, ó Pai, avançando. Que, ó Pai, as trevas possam recuar diante da Tua igreja e que possamos vencer. Em Cristo Jesus, ó Pai, que eu oro, o Salvador. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus, então, te abençoe e que você tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus.